Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Resultado do SISU. Mais de 250 mil pessoas são aprovadas para o ensino superior federal pelo Sistema de Seleção Unificado. Com o estímulo do programa PED-MEI, a procura por cursos de licenciatura cresce 23%. E 12 mil jovens que optaram por estudar para serem professores receberão as bolsas do programa. Luana Karen. O PED-MEI Licenciaturas vai pagar uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura. E você vai ouvir também Economia do Futuro. Complexo de biorefinarias de biocombustíveis avançados é instalado em Alagoas para garantir fornecimento de combustíveis menos poluentes. E em São Paulo, o Ministério de Portos e Aeroportos lança política de sustentabilidade e pacto com o setor privado para investimentos com selo de boas práticas ambientais. E ainda é período de defeso em grande parte do país. Pescadores artesanais precisam estar em dia com o cadastro biométrico para receberem o seguro defeso. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. O resultado do Sistema de Seleção Unificada foi divulgado hoje, com quase 255 mil aprovados. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. A procura por cursos de licenciatura cresceu 23% e 12 mil estudantes aprovados estão aptos para receber o PED-MEI, benefício criado para estimular a formação de professores. Foram 3 anos de preparação intensa até a aprovação. Agora, o estudante Felipe Alves, de 21 anos, morador de Brasília, começa a escrever um novo capítulo na sua história. Dessa vez, como aluno de medicina da Universidade Federal de Catalão. Eu consegui chegar lá, estudando de manhã até de noite. Para conseguir isso daqui, você tem que dar o sangue mesmo. Felipe está entre os 254.899 candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O processo seletivo recebeu mais de 1.310.000 inscrições para 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024. Há 3 anos, Sofia Fonseca dá aulas de biologia e orienta estudantes sobre as regras do SISU. Um caminho que, segundo ela, ampliou as possibilidades para os estudantes. É um modelo muito democrático e ele consegue ter muitas escolhas com uma só prova e abrir muitas portas. Esta edição do SISU também ficou marcada pelo PED-MEI Licenciaturas, incentivo financeiro para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Foram mais de 1.100.000 inscrições, um aumento de 23% em comparação com o ano passado. O PED-MEI Licenciaturas vai pagar uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura. Desse valor, o estudante vai poder sacar R$ 700 e os outros 350 serão depositados como poupança para serem sacados após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino, desde que esse ingresso seja em até 5 anos após a conclusão do curso superior. Para 2025, o Ministério da Educação disponibilizou até 12 mil bolsas no programa PED-MEI Licenciaturas. Com 17 anos de idade, o estudante Gabriel Eduardo Vicente dos Santos, de Nova Resende, Minas Gerais, é um dos beneficiados pelo PED-MEI Licenciaturas. Ele foi aprovado para estudar matemática na Universidade Federal de Viçosa. Meu sonho é ser professor. Eu acho que o PED-MEI Licenciatura vai me auxiliar muito nesses 4 anos de curso. Os selecionados nesta primeira chamada do SISU têm até o dia 31 de janeiro para fazer a matrícula na instituição para a qual foi selecionado. É responsabilidade do estudante observar as condições, procedimentos e documentos para a matrícula, assim como se atentar para os prazos e locais de atendimento de cada instituição de ensino superior. Reportagem Luana Karen.
E vamos lembrar que o prazo para inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, termina amanhã, 28 de janeiro. O ProUni oferece bolsas integrais ou parciais em cursos de instituições privadas de educação superior. Estão sendo oferecidas mais de 338 mil bolsas em 403 cursos. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do ProUni em acessounico.mec.gov.br/ProUni. O presidente Lula dedicou parte da agenda do dia para assuntos internacionais. O presidente divulgou nota em que celebra o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, que sofreram os horrores do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele destacou que relembrar a data representa um compromisso com a humanidade diante dos perigos do extremismo. E hoje o presidente também conversou por telefone com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, para tratar de temas da agenda global e bilateral. Os dois presidentes também falaram sobre o conflito com a Ucrânia. O presidente brasileiro reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin convidou Lula para a comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, e o presidente brasileiro indicou a intenção de comparecer. Neste fim de semana, chegaram a Belo Horizonte os 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, recepcionou os cidadãos que chegaram num voo da Força Aérea, mobilizado a pedido do presidente Lula. O Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano sobre o tratamento dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados nos pés e mãos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump desembarcaram no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no sábado à noite. A chegada de 88 passageiros foi acompanhada pessoalmente pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. Na conexão em Manaus, o grupo de deportados chegou algemado e com os pés acorrentados. Momentos de terror, conta o brasileiro Erionaldo Santana, que também foi algemado. Fomos atracados lá, que é algemado, na quarta-feira, meia-noite. Chegamos no Brasil, continuamos com a algema, falemos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que em território brasileiro, para vocês tirar essa algema nossa, pois eles não queriam tirar. Por determinação do presidente Lula e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, as correntes foram retiradas e foi solicitado um voo da Força Aérea Brasileira para que os passageiros fossem levados a Minas Gerais. Na aeronave KC-30 da FAB, os tripulantes receberam atendimentos de profissionais de saúde. Um alívio, relata o passageiro Alisdécio de Gonçalves. O governo, na hora, mandou um avião para nós, da Força Aérea, um avião confortável, viu? Isso que foi importante. No sábado, após reunião com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o chanceler Mauro Vieira disse que o Itamaraty vai pedir explicações ao governo dos Estados Unidos sobre o tratamento degradante dado aos brasileiros deportados algemados. Reportagem Pablo Mundim. Uma troca. De um lado, empresas que atuam no setor aéreo e aquaviário investem em práticas de sustentabilidade e economia verde. De outro, o governo federal oferece incentivos a essas empresas e cria uma agenda que inclui parcerias com outros países em busca de soluções para o setor. Hoje, o Ministério de Portos e Aeroportos lançou em São Paulo uma agenda e um pacto que compõem a política de sustentabilidade para este ano. Empresas dos setores aéreo e aquaviário poderão aderir a um pacto pela sustentabilidade com o governo federal. A
A medida faz parte da política de sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos. Vai funcionar assim: aquelas empresas que decidirem participar vão receber incentivos, como benefícios administrativos no Ministério, para as operações alinhadas às diretrizes de sustentabilidade. As empresas precisam cumprir uma série de critérios. Entre eles estão estar em dia com as obrigações trabalhistas, não ter histórico de denúncias comprovadas de trabalho forçado, infantil, assédio ou discriminação. O pacto vai reconhecer as práticas ambientais, sociais e de governança das empresas por meio do selo de sustentabilidade. As categorias são bronze, prata, ouro e diamante. A entrega dos selos está prevista para novembro em Belém do Pará, durante a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre o impacto que a política de sustentabilidade do Ministério pode ter nos próximos anos. O Brasil vai passar também a fazer grandes projetos na área de meio ambiente e de sustentabilidade. Você pode fazer grandes parcerias com muita gente da área técnica, com muitos institutos, com muitas associações, dialogar com muitos profissionais dessa área ambiental no Brasil que querem fazer parceria. Então, eu acho que isso é importante, além do estímulo à geração de emprego e renda. A agenda do Ministério de Portos e Aeroportos para 2025 também faz parte da política de sustentabilidade e vai incluir projetos, estudos e possíveis alterações regulatórias. Estão previstos eventos e cooperações, como um memorando de entendimento com a China. A ideia é que o Brasil seja o principal fornecedor de combustível sustentável para aviões chineses. Está prevista também a atualização do Plano de Ação para a redução das emissões da aviação civil brasileira. Outro ponto será a eletrificação de portos e convênios internacionais para pesquisa e produção de combustível limpo de aviões. Reportagem Lorena Pacheco. E vamos continuar falando de sustentabilidade. Dessa vez, um avanço para o setor de combustíveis verdes. Foi inaugurado hoje em Alagoas o primeiro complexo de biorefinarias de biocombustíveis avançados do país. O objetivo é produzir etanol de baixo carbono, mais sustentável e com menor impacto ambiental. Além disso, a unidade industrial deverá gerar empregos e impulsionar a economia local. O complexo de biorefinarias é a primeira unidade industrial brasileira dedicada a produzir etanol de forma mais limpa e com menos impacto no clima. Durante o evento de inauguração nesta segunda-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância do local para a transição energética do país. Um investimento duplamente importante, uma indústria que já começa a operar produzindo etanol de baixo carbono e, de outro lado, anunciando um novo investimento de produção de biometano e de metanol, além de CO2 biogênico. Então é um complexo industrial aqui de grande significado. O complexo tem capacidade para produzir 600 metros cúbicos de etanol de baixo carbono por dia. Para se ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para encher 15 caminhões-tanque. O projeto contará com um investimento total de R$1,5 bilhão ao longo dos próximos 4 anos. Durante as fases de construção e operação, a biorefinaria deverá gerar 510 empregos diretos e mais de 1.200 indiretos, o que, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, vai impulsionar a economia local. Essa planta de etanol pode ser correspondente a uma produção semelhante a 10 milhões de toneladas de cana. Isso é muito significativo do ponto de vista econômico, do ponto de vista de geração de riqueza para o nosso Estado. E quando a gente gera riqueza, mas riqueza limpa, moderna, com ciência, com tecnologia, com inovação, isso se converte em ganhos ainda maiores. Além da produção de etanol de baixo carbono, o complexo também deve abarcar futuramente a geração de biogás e biofertilizantes a partir de resíduos agroindustriais. A expectativa é que o local se torne uma referência em tecnologias limpas e sustentáveis, contribuindo para a redução da dependência de combustíveis fósseis e consolidando Alagoas como um polo estratégico na cadeia de biocombustíveis do Brasil. Reportagem Caroline Blaut.
Pescadores artesanais que tenham na pesca sua principal fonte de renda têm direito anualmente a receber o seguro defeso nos meses em que a pesca fica proibida em seus estados. O benefício de um salário mínimo tem o objetivo de garantir o sustento desses trabalhadores no período de reprodução para a proteção de algumas espécies nativas. Mas, para receber o seguro, o pescador precisa estar em dia com as contribuições previdenciárias e com o registro ativo no Ministério da Pesca e Aquicultura. E agora também precisa regularizar a biometria, ou seja, a coleta de impressões digitais. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes. O defeso é um período em que os peixes estão se reproduzindo e, por isso, a pesca fica suspensa. E para garantir renda aos pescadores artesanais, o governo federal paga a eles um seguro até que a pesca seja liberada. Mas para requerer o benefício, desde setembro do ano passado, os pescadores profissionais precisam registrar a biometria, ou seja, o cadastro digital. E somente neste início de ano, mais de 378 mil trabalhadores já tiveram os benefícios analisados e concluídos de forma automática com esse cadastro biométrico. Eles fizeram os requerimentos entre setembro e dezembro do ano passado. Jair Souza, pescador do município de Coari, no Amazonas, fala da importância do seguro defeso na sua atividade. Para mim é muito importante porque ele chega numa boa época, né, na época da desova do peixe, e que a gente, através desse dinheiro, a gente consegue comprar alguns materiais para que, quando o peixe é liberado, termina o defeso, a gente já consegue pescar com novo material. E para mim é muito aproveitoso, né? E o pescador que zela pela sua profissão, ele aproveita essa oportunidade do dinheiro, né? Após a obrigatoriedade da biometria, mais de 670 mil pescadores já pediram o auxílio em todo o país. Desse total, em 625 mil, a biometria foi localizada, ou seja, cerca de 35 mil não tem o cadastro da digital. A biometria deve estar cadastrada em bases como a Carteira de Identidade Nacional, o Título de Eleitor ou a Carteira Nacional de Habilitação. O secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo, explica de que forma os pescadores podem requerer o benefício. De duas maneiras, o pescador de forma individual ou ele representado por uma entidade de classe, seja uma colônia ou uma associação. São 3 diferentes canais que esse pescador ele pode acessar o seguro, né? Por meio do telefone, discando 135, e por meio também do canal do aplicativo Meu INSS e também pelo sítio eletrônico do INSS. Os pescadores que ainda não possuem o registro biométrico têm 120 dias após a entrega do requerimento para regularizar a situação. E para quem ainda não se cadastrou, o prazo foi prorrogado até 31 de março. Reportagem Cleide Lopes. Quem precisa. O programa Cisternas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está ampliando as ações para garantir o abastecimento de água a assentamentos, comunidades quilombolas e famílias que residem em locais de difícil acesso. No Mato Grosso estão sendo investidos quase 7 milhões de reais para a implementação de 665 cisternas. Já na região amazônica foram aplicados 62 milhões de reais para o atendimento de 2.000 famílias no Amazonas, Pará e Rondônia. Nesses estados, o sistema implantado permite a captação de água da chuva e a instalação sanitária com banheiro e fossa nas casas. E as primeiras famílias já começaram a ser beneficiadas desde março. Começam a ser beneficiadas a partir de março. Estados e municípios executaram quase 100% dos recursos repassados pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo, que homenageia o ator falecido pela Covid-19 durante a pandemia. Foram quase 4 bilhões de reais em recursos que movimentaram a cena cultural do país, com festivais, filmes e exposições. Um festival de música para dar visibilidade aos artistas negros e da periferia. O
O evento Onda Negra movimentou a cidade de Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, no último mês de novembro. Foram 6 apresentações musicais em praça pública. O evento foi viabilizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos federais para o setor cultural, em áreas como música, audiovisual, teatro, dança e cultura popular. A agente cultural Josiane Castilho, proponente do projeto, fala sobre a importância do apoio. Com esse recurso, a gente conseguiu remunerar cerca de 65 pessoas, direta e indiretamente. Então, foi um meio de movimentar a economia dos artistas e dos produtores na periferia. Eu acredito que leis como essa, de forma mais facilitada, são importantes. Esse recurso da Lei Paulo Gustavo, ele foi realmente fundamental para a execução desse projeto e de tantos outros. A Lei Paulo Gustavo representou o maior valor investido diretamente em cultura na história do Brasil. Criada como forma de apoiar o setor cultural afetado pela pandemia de Covid-19, a lei já chegou a todos os cantos do país desde 2023, quando foi regulamentada. Um balanço do Ministério da Cultura mostra que estados, o Distrito Federal e municípios executaram 95% dos recursos que receberam, somando um total de 3 bilhões e 900 milhões de reais aplicados no setor ao todo. A região Nordeste foi a que mais executou recursos da lei, 96% dos mais de 1 bilhão de reais repassados pelo governo federal. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, comemora os resultados. Os projetos estão sendo executados, então é um momento maravilhoso, é a primeira vez que nós estamos tendo esse tipo de investimento assim direto no setor cultural brasileiro. Vamos festejar, vamos prestigiar a cultura brasileira, vamos assistir o teatro, os festivais. Os recursos da Lei Paulo Gustavo foram repassados pelo governo federal aos estados, municípios e o Distrito Federal, que fizeram adesão à política. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, revelou o impacto significativo do investimento no setor cultural. Segundo o estudo, a cada R$1 investido pela lei, o retorno é de R$ 6,51. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Pela primeira vez, as mulheres podem se alistar voluntariamente para o serviço militar inicial. Já foram feitas mais de 22 mil inscrições para uma das 1.500 vagas disponíveis. Desde o início do período de alistamento, em 1º de janeiro, mais de 22.500 brasileiras já demonstraram interesse em servir às Forças Armadas. São 1.500 vagas disponíveis para jovens que completam 18 anos em 2025, com alistamento aberto até o dia 30 de junho. A seleção será feita ao longo do ano e a incorporação está prevista para 2026. A partir desse momento, o serviço militar passa a ser obrigatório por um período inicial de 1 ano, com possibilidade de renovação. Após o término, as mulheres recebem o certificado de reservista e ficam aptas a atender a convocações em caso de necessidade. O alistamento pode ser feito online pelo site alistamento.eb.mil.br, no aplicativo do Exército Brasileiro ou presencialmente nas juntas de serviço militar. As candidatas podem optar por servir na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Defesa no endereço gov.br/defesa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, em Brasília, Estefânia Lima. As certidões de óbito de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar podem ser retificadas. A causa da morte nos documentos das vítimas deverá constar como não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população, identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. 414 famílias estão aptas a alterar o documento. Quem quiser receber as certidões de óbito retificadas deve entrar em contato com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E
essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal autoriza repasse de emendas parlamentares a 3 entidades que haviam tido benefícios suspensos. STJ entende que responsabilidade de banco por golpe com uso de conta digital exige demonstração de falta de diligência. Justiça condena 2 ex-servidores do INSS por desvio de mais de R$2 milhões. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal autorizou a liberação de emendas parlamentares a 3 entidades que haviam tido benefícios suspensos. A decisão foi do ministro Flávio Dino. Marcelo Della Libera. A decisão abrange a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense, o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. O ministro afirma na decisão que, após análise, a Controladoria Geral da União concluiu que as referidas entidades disponibilizam página de transparência de fácil acesso e apresentam informações sobre emendas parlamentares a elas destinadas e, portanto, cumprem os requisitos de transparência. Para o Superior Tribunal de Justiça, bancos digitais só podem ser responsabilizados pelo uso de contas em golpes se não confirmarem identidade do titular. Nesses bancos, as contas digitais são abertas e movimentadas só pela internet, sem agências físicas. Fátima Uchoa. Um homem, acreditando ter arrematado o veículo em leilão virtual, pagou o boleto de R$47 mil emitido por um banco digital. Depois, percebeu ter sido vítima do golpe do leilão falso. Então, pediu indenização por danos materiais contra o banco digital. A Justiça de São Paulo julgou a ação improcedente. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial do homem. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, mesmo que a conta seja usada para fraudes, se a instituição financeira cumprir as regras do Banco Central, não há falha na prestação de serviço. Policial militar que trabalhou como segurança particular de prefeito tem vínculo de emprego reconhecido. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. Na ação, o policial militar de Pernambuco disse que prestou serviço para o prefeito como segurança particular por 4 anos. Por isso, ele pediu o reconhecimento do vínculo de emprego que foi aceito pelo TRT da 6ª Região. O empregador recorreu ao TST e alegou que era uma prestação autônoma de serviços sem subordinação ou continuidade. Mas a 5ª turma manteve a decisão do regional, pois ficou caracterizado o contrato em equipe e a prestação de serviços por mais de 3 dias da semana, o que representa o vínculo. Justiça condena 2 ex-servidores do INSS por desvio de mais de R$2 milhões. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. Segundo as investigações, as fraudes aconteceram entre 2003 e 2009 em uma agência do INSS do Recife. 2 ex-servidores da unidade faziam intermediação dos possíveis beneficiários e inseriam dados falsos na base de dados do INSS. Depois, autorizavam o pagamento de vários benefícios irregulares com o objetivo de conseguir vantagens indevidas para si ou para terceiros. De acordo com a decisão, os 2 réus terão que pagar multa no valor total de R$240 mil. Além disso, eles terão direitos políticos suspensos e estão proibidos de firmar contratos com o poder público ou receber benefícios fiscais por 5 anos. Um técnico de enfermagem foi dispensado após o término do contrato de experiência de 60 dias. A empregadora dispensou o trabalhador após tomar conhecimento de que ele era portador do vírus HIV. Ele deverá receber indenização por danos morais de R$15 mil e pagamento em dobro dos salários referentes ao período entre o afastamento e a decisão judicial. A 11ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul,
considerou a dispensa discriminatória, uma vez que não houve justificativa legal para o desligamento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Presidente do Senado cobra respeito à dignidade de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Comissão pode analisar regulamentação das apostas online. Senadores aprovam cotas para agricultores familiares em institutos federais. Boa noite. O Senado aprovou a criação de cotas para agricultores familiares nos institutos federais. O autor, senador Chico Rodrigues, defende que o segmento carece de qualificação profissional específica. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. O projeto autoriza a criação de ações afirmativas, como cotas, para pessoas ligadas à agricultura familiar em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, lembrou que a agricultura familiar é base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 milhões de habitantes, e defendeu que é preciso investir na qualificação dos produtores responsáveis por garantir boa parte da segurança alimentar do país. Essa economia produzida a partir dos pequenos núcleos familiares rurais dá, acima de tudo, dignidade e sustentabilidade, porque em qualquer município brasileiro que você se dirija, você vai ver exatamente essa população ordenada em associações ou cooperativas ou sindicatos, fazendo um trabalho que leva a comida à mesa da população. O projeto original estabelecia uma cota de 10% nos institutos federais, mas esse ponto foi alterado pelo relator, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que deixou a critério de cada estabelecimento as regras de acesso. A senadora professora Dorinha Seabra diz que a aprovação do novo Plano Nacional da Educação e o piso salarial dos professores serão prioridades da Frente Parlamentar Mista neste ano. Também está na pauta a formação à distância dos docentes por meio de cursos online. Mais informações com a repórter Érica Christian. Integrante da Frente Parlamentar Mista da Educação, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que entre as prioridades deste ano está a votação do Plano Nacional de Educação, com 18 objetivos e 48 metas estabelecidas pelo Ministério da Educação para os próximos 10 anos. Ela destacou, entre outros pontos, o aumento de vagas nas creches, na pré-escola e na educação integral, a conclusão dos ensinos fundamental e médio na idade regular e a garantia da qualidade de todas as etapas do ensino. Então, o ano de 2025 tem que passar o Plano Nacional de Educação na Câmara, debater no Senado, para que nós tenhamos a clareza das metas, das responsabilidades, a melhoria da qualidade da educação, a preocupação de cobertura. Outra prioridade é o piso salarial dos professores, que hoje é de R$ 4.867 para uma carga horária de 40 horas semanais. A senadora professora Dorinha Seabra avalia que o Ministério da Educação deveria fazer repasses para os municípios oferecerem uma remuneração melhor. Lembrando que o piso da enfermagem recebe complementação do Ministério da Saúde. O piso da educação deve receber ajuda e complementação dos recursos da educação. Eu acho que essa é uma construção possível. A senadora professora Dorinha Seabra destacou ainda como prioridade melhorar a formação dos professores, que não deveria ser à distância, a chamada educação EAD. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as denúncias de agressão e maus tratos contra brasileiros deportados dos Estados Unidos não podem ser ignoradas. Ao reconhecer a soberania de cada país para definir sua política migratória,
Pacheco disse que é preciso considerar como limite de qualquer ação o respeito à dignidade humana. Repórter Alexandre Campos. Em nota divulgada à imprensa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não podem ser ignoradas as denúncias de agressões e maus-tratos contra brasileiros deportados dos Estados Unidos, supostamente praticadas durante o voo que os trazia de volta ao território nacional. Pacheco reconheceu a soberania de cada país para definir a sua política migratória, mas afirmou ser preciso considerar como limite de qualquer ação o respeito à dignidade humana. A mesma opinião foi manifestada pelo senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Integrante da Comissão de Relações Exteriores, ele concordou com a decisão do governo brasileiro de determinar à Polícia Federal a abertura de procedimento para apurar eventuais abusos contra os deportados durante o transporte. É necessário que o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores façam uma denúncia aos organismos internacionais e cobre também do governo americano um tratamento digno àqueles que eles deportam. Isso é um absurdo, eles não gostariam de ter esse tratamento. O avião que decolou dos Estados Unidos com 158 deportados, dos quais 88 brasileiros, passou por problemas técnicos e precisou aterrissar em Manaus na última sexta-feira. Da capital amazonense até Belo Horizonte, destino final, a viagem foi feita num voo da Força Aérea Brasileira. A Comissão de Esportes deve analisar projetos sobre a regulamentação das apostas online, conhecidas como bets. Essa prática ganhou destaque devido à publicidade excessiva e às discussões no Congresso Nacional. 2 propostas se destacam no Senado e aguardam análise dos parlamentares. Uma delas, de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, proíbe qualquer publicidade ou marketing sobre bets. Outro projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, propõe vetar a publicidade dessas apostas por celebridades, como atletas, ex-atletas, comentaristas e influenciadores, especialmente em eventos esportivos. Para Girão, a propaganda é abusiva e incentiva o público a apostar. Ninguém consegue mais assistir um jogo. É aquela coisa do aposte, aposte, aposte. É na camisa do seu time, nas placas dos gramados, é na propaganda que acontece essa invasão. Porque tem até jogador de futebol fazendo propaganda. Uma proposta que trata sobre a guarda compartilhada de animais domésticos deve ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça. A medida foi aprovada no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes com o repórter César Mendes. A proposta que regulamenta a guarda compartilhada de animais domésticos foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto prevê que, em caso de separação dos tutores, cabe ao juiz de família determinar o compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção dos animais. Para a relatora na CMA, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto vai facilitar o trabalho dos juízes. Eu acredito que os magistrados lá na ponta vão pular de alegria, porque não tem sido fácil decidir sem uma lei específica que esteja regulamentando. O autor da matéria, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou que o Brasil é o 3º país com mais animais de estimação domésticos do mundo. Um projeto de lei aprovado pelos senadores pretende incluir o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres no livro dos heróis e heroínas da pátria. O texto seguiu para análise dos deputados. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas. Um projeto de lei pretende inscrever no livro dos heróis e heroínas da pátria o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres. Ele serviu junto ao 1º Grupo de Patrulha no Rio e se destacou ao comandar o hidroavião que localizou e atacou um submarino alemão nas proximidades de Cabo Frio, em 1943. Alberto Martins Torres alcançou a marca de 100 missões de combate na frente do Mediterrâneo, fundou o transporte aéreo da Bacia Amazônica e foi pioneiro na implementação da empresa de transportes de valores Brinks no Brasil. Torres faleceu em dezembro de 2001, aos 82 anos. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto contou com o voto favorável do relator, o senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, na Comissão de Educação e Cultura em novembro do ano passado.
Alberto Martins Torres, um notável piloto de caça brasileiro, teve sua trajetória de vida, que espelha coragem e serviço à nação. Alberto Torres faleceu deixando um legado indelével de bravura e dedicação. A inscrição do seu nome no livro de heróis e heroínas da pátria é um reconhecimento merecido e justo pelo impacto de suas ações em prol da nossa nação. O projeto de lei que inclui o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Projetos na área do ensino ampliam o acesso de estudantes de baixa renda. Parlamentares avaliam reforma tributária e números da economia no país. Deputados condenam ações que prejudicam a sustentabilidade ambiental. Boa noite. Por conta da crise ambiental, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, faz um apelo por mudanças de comportamento individual e coletivo em favor da preservação do planeta. Segundo o deputado, os impactos das ações humanas no meio ambiente, como queimadas, emissão de gases poluentes e o descarte de plásticos, já afetam a natureza e a saúde das pessoas. Os governos estão sempre preocupados com o seu rendimento, com a coisa que lhe dá mais dinheiro, com a sua urgência imediata. Então a gente tem que saber que não vai depender só dos governos. Os governos terão que fazer seu papel, terão que ajudar a promover essa transição energética para a energia eólica, para a própria energia nuclear, para a energia solar e outras fontes não poluentes. A gente sabe que aquele pouquinho de água não vai apagar o incêndio, mas com certeza, se todos nós nos juntarmos e todos nós ajudarmos a jogar esse pouquinho de água nesse incêndio, nós vamos ter realmente um planeta em condições melhores de vida. Mário Eringer avalia que a dependência do petróleo ainda é um desafio econômico que precisa ser superado pelo Brasil. Porém, ele acredita que a união de esforços pode assegurar um futuro sustentável e a convivência harmônica no planeta. Alexandre Lindermayer, do PT do Rio Grande do Sul, alerta para os riscos da pulverização aérea de agrotóxicos e da liberação indiscriminada de herbicidas hormonais no Brasil. O deputado salienta que a prática causa danos graves a culturas como uvas, oliveiras e maçãs, além de comprometer biomas como o Pampa e a Mata Atlântica. A pulverização aérea que tu faz em determinado momento com o vento, ela acaba contaminando a produção que é feita a vários quilômetros de distância. Então, o que nós precisamos era, aqui no nosso parlamento, fazer um amplo debate no sentido de que a gente possa rever essa utilização indiscriminada desses herbicidas hormonais que representam, sim, uma grande ameaça para a produção agropecuária e para a saúde humana. Alexandre Lindemeyer também critica a retirada da Anvisa do processo de avaliação de agrotóxicos, por acreditar que a decisão enfraquece a fiscalização e prioriza interesses econômicos em detrimento da saúde pública. Para ele, a liberação indiscriminada de agrotóxicos prejudica pequenos produtores e ameaça a diversidade agrícola. Desenvolvimento Regional. De acordo com o defensor Stélio Denner, do Republicanos, apesar dos impactos negativos gerados pela imigração venezuelana em Roraima, o Estado alcançou bons resultados econômicos nos últimos anos. Segundo o parlamentar, essa trajetória positiva se deve ao esforço do governo estadual de buscar melhorias estruturais para a região. Roraima hoje é o estado melhor para se investir no Brasil. Esses dados não são meus, esses dados são da própria indústria, que verificou um grande potencial econômico no estado de Roraima em relação ao seu crescimento. Isso se deu em virtude também da própria gestão do nosso estado e também da possibilidade de ainda nessa legislatura, até 2026, chegar à matriz energética no estado. O Roraima é o único estado no Brasil que não está interligado com a matriz energética brasileira, mas com a construção que está sendo feita, que deve acabar em 2026, interligando o Roraima através do Leão de Tucuruí, com certeza absoluta nós vamos dar um salto ainda maior de qualidade.
Defensor Stélio Denner também exalta o empenho da bancada federal de Roraima em favor do desenvolvimento do estado. Ele considera que novos investimentos estratégicos podem transformar Roraima em um polo econômico promissor nos próximos anos. Agricultura. Félix Mendonça Júnior, do PDT, comemora a aprovação de projeto de sua autoria batizado de Recacau pela Comissão de Agricultura. Ele explica que a proposta visa revitalizar a lavoura de cacau na Bahia, que sofre com pragas e concorrência internacional desleal, enquanto preserva a Mata Atlântica e gera empregos em pequenas propriedades. Agora sim é o momento de revitalizar essa lavoura para que essa Mata Atlântica não seja derrubada em plantações de café, em plantações até de capim para a pecuária. Não, nós queremos manter a lavoura do cacau, que é uma lavoura que já sustentou a Bahia no passado e que o governo, tanto baiano como o governo federal, devem olhar para aquela lavoura que já deu tanto recurso para o Brasil e para a Bahia. Félix Mendonça Júnior menciona que o cacau é cultivado em um sistema chamado cabruca, que protege a fauna e a flora. Ele pondera que o recacau tem também o papel de recuperar a importância histórica e econômica das lavouras de um dos produtos mais nobres da agricultura nacional. Então nós vamos brigar para que essa lavoura volte a ter a pujança que já teve no passado, empregando com condições dignas as pessoas e fazendo com que preserve a mata, preserve a nossa fauna, preserve a nossa flora e que dê recursos para todos aqueles agricultores, onde já aconteceu a reforma agrária, porque a maioria das propriedades são de menos de 20 hectares. Em dezembro passado, a Unesco, agência especializada em educação e cultura da ONU, reconheceu o queijo Minas artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ao comemorar a notícia, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta a importância da iguaria. E hoje Minas tem 10 regiões caracterizadas com a produção de queijo. Tem o queijo do Cerrado, o queijo da Serra Geral, o queijo da Canastra. São queijos fundamentais e cada um com seu valor. Imaterial, como foi reconhecido pela Unesco, mas também um valor que é de transferir de geração para geração o modo de fazer. Já são mais de 300 anos esse modo de fazer. Zé Silva, que presidiu a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, se orgulha de ser autor do projeto que deu origem à lei que permite a comercialização de queijos artesanais para além dos limites dos municípios em que são produzidos. Esse queijo recebe o selo queijo artesanal, que além de ser o único produto do Brasil que tem uma lei específica para valorizá-lo, chega a aumentar 5 vezes o valor desse produto com o selo queijo artesanal. Por isso, o patrimônio imaterial, o selo do queijo artesanal, são ações de Estado, ações do Parlamento, que valorizam o produtor, valorizam o nosso produto, que é o queijo Minas artesanal. Economia. Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a sanção da reforma tributária e os benefícios que ela vai trazer para a população, dentre eles a simplificação do sistema de cobrança de impostos. O deputado confere uma importância especial à preservação das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus no texto. Preciso exaltar e ressaltar que nós estamos mantendo a competitividade e as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, que é um instrumento de desenvolvimento muito importante para o Amazonas e para a Amazônia Ocidental, garantindo, portanto, ao nosso estado e à região amazônica a possibilidade de continuar a ter os instrumentos e as ferramentas necessárias para continuar desenvolvendo. Átila Lins afirma que o Amazonas mantém 98% de seu território livre de desmatamento, tornando os incentivos fiscais imprescindíveis para dar fôlego à preservação ambiental sem prejuízos à população da região. É preciso que haja a Zona Franca, porque a Zona Franca tem sido a responsável para que nós não façamos desmatamento, já que ela gera emprego, gera renda com o parque industrial em Manaus. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a mídia e o mercado financeiro de promover um terrorismo financeiro no Brasil. De acordo com o parlamentar, ao contrário do alarmismo pregado por alguns setores, o Brasil tem o menor índice de desemprego da história e a inflação em um cenário controlado. O país está crescendo, diferente do que previram o mercado, a 3,5% ao ano. Eles previram 0%. Então, se você cresce o PIB, cresce a distribuição de renda. Como é que a economia vai mal? É porque
Na verdade, o Brasil é um país dependente, então cada vez que eles falam que a inflação vai explodir é porque eles querem subir os juros. Quem é que lucra com os juros? Os especuladores financeiros. Ivan Valente alerta que as pressões do mercado financeiro podem afetar políticas públicas, como o benefício de prestação continuada e os reajustes do salário mínimo, ações consideradas fundamentais para a distribuição de renda no país. O parlamentar reforça que é essencial promover o crescimento sustentável e combater narrativas que atendem a interesses especulativos. Educação. Para Átila Lira, do PP do Piauí, as mudanças no currículo básico do ensino médio aprovadas pelo Congresso em 2024 consolidam um modelo mais alinhado às demandas educacionais do país. Ele afirma que a proposta garante que estudantes de diferentes estados tenham acesso às mesmas oportunidades. De acordo com Átila Lira, a medida atende aos anseios de alunos, professores e instituições de ensino, ao mesmo tempo em que moderniza a formação escolar com a inclusão do ensino profissionalizante. Com esse novo ensino médio, nós voltamos a ter uma carga horária maior para as disciplinas básicas, que são as cobradas no Enem, e também enxugamos o número de itinerários formativos para que ele possa ser implantado e ofertado de forma mais equânime em todas as regiões do nosso país. O que a gente buscou é fazer com que o aluno do interior do Piauí e o aluno do interior de São Paulo ou do Paraná ele possa ter o mesmo currículo, as mesmas condições, com os mesmos itinerários formativos, trazendo mais igualdade entre os estudantes, além da gente ter incluído o ensino profissionalizante, que é um ensino moderno, é um ensino que leva o estudante para ficar mais próximo do mercado de trabalho. Pedro Czai, do PT, celebra os 25 anos da Lei de Santa Catarina, que estabelece bolsas de estudo para alunos de baixa renda. O deputado, autor do projeto que virou lei, informa que o programa já beneficiou 577 mil jovens com um investimento de mais de 2 bilhões de reais desde a sua criação. Quando a gente ouve lá um servente de pedreiro dizendo: foi você que fez esta lei das bolsas de estudo? E eu disse sim. Expliquei que muitos jovens desistiam de estudar porque não tinham como pagar a universidade. E esse servente de pedreiro diz: a minha filha está se formando em arquitetura porque ganhou 4 anos esta bolsa de estudo. Um sonho que a gente realizou de um servente pedreiro que ganha um salário mínimo ver uma filha arquiteta. Pedro Czai também celebra os 50 anos das Universidades Comunitárias de Santa Catarina, que são integradas à Associação Catarinense das Fundações Educacionais. No entendimento do parlamentar, a educação é a maior herança que se pode deixar para os jovens brasileiros. Direitos Humanos. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a aprovação de projeto de sua autoria que assegura às pessoas com deficiência acesso à mediação e à arbitragem como formas de solução consensual de conflitos. Ele explica que a proposta inclui dispositivos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantindo igualdade de oportunidades e o uso de recursos de tecnologia assistiva. Nós temos hoje vários conflitos, litígios que vão para a justiça e que demoram anos para ser resolvidos. O processo de mediação e arbitragem que já existe, mas que não garante que as pessoas com deficiência possam participar diretamente, no nosso projeto é importante porque muitos pequenos conflitos, processos que estão na justiça, podem ser resolvidos de maneira mais célere, sem que espere uma decisão do juiz. Se as partes se entenderem, se convoca uma terceira pessoa, que pode ser o mediador ou aquele que faz a arbitragem, um árbitro, e esta pessoa ajuda a resolver os conflitos. Helder Salomão ressalta que a medida visa tornar os processos de resolução de conflitos mais ágeis e menos desgastantes para as pessoas com deficiência, contribuindo também para a saúde mental da população. O projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, segue agora para a análise do Senado. Relações Exteriores.
Brasil e Itália renovaram um acordo que permite a conversão de carteiras de motorista entre os dois países. O tratado, firmado em 2018, permite que brasileiros residentes na Itália e italianos que vivem no Brasil convertam suas habilitações sem precisar realizar novos exames. Na visão de Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, o acordo fortalece a relação entre os dois países. Como presidente do Grupo Brasil-Itália na Câmara dos Deputados, nesses 2 anos, procurei trabalhar intensamente, porque esta era a maior demanda que nós recebíamos das pessoas, ou alguns até desesperados, porque estavam sendo muito prejudicados ao perderem sua carteira lá na Itália. Portanto, todos os descendentes de italiano que estão aqui no Brasil, todos os brasileiros que trabalham na Itália e que precisam tanto dessa carteira, estão agora satisfeitos e podem hoje voltar a ficar tranquilos e exercer o seu trabalho. Eros Biondini garante que o esforço para aprovar o acordo foi uma de suas maiores realizações no mandato. Segundo o parlamentar, a renovação era aguardada por cerca de 160 mil pessoas que fazem parte da comunidade brasileira residente na Itália. Ciência e tecnologia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, exalta a transformação em lei de projeto de sua autoria que cria um inventário nacional de substâncias químicas com o objetivo de controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas no país. É saber especificamente que substância é essa que é exportada e aquela que é importada. Feito isso, o mercado, os empreendedores do Brasil têm, portanto, a garantia de que esse produto, essas substâncias são, portanto, legais. Não tem como estar duvidando da seriedade do que nós exportamos e também o mesmo que nós estamos importando. Então, o governo, uma agência reguladora, vai, portanto, ser a fiscal também de toda essa movimentação e faz com que agora o Brasil, como todos os outros países desenvolvidos e principalmente da Europa, possa sim também estar participando aí dessa área em que é muito importante para um país desenvolvido e é que nós nos propomos. Flávio Nogueira informa que os fabricantes e importadores de substâncias químicas deverão notificar as autoridades competentes sobre suas atividades. Segundo ele, a nova lei, além de melhorar o monitoramento e a gestão dessas substâncias, vai garantir mais segurança ambiental e proteção à saúde das pessoas. Comissões. Paulão, do PT de Alagoas, concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento das emendas parlamentares. O deputado discorda do controle exercido pelo Congresso sobre o orçamento federal e critica a falta de transparência na destinação do dinheiro público movimentado por meio das chamadas emendas PIX. E esse orçamento em torno de 60 bilhões de reais, de onde saiu o dinheiro? O dinheiro saiu do Executivo. Para poder ter orçamento secreto, você acabou com uma série de políticas importantíssimas que foram desidratadas, propositalmente extintas, e o governo Lula, quando assume no seu primeiro momento, ele recria esses ministérios ou essas secretarias, mas sem orçamento, porque dependia tudo do orçamento do Congresso Nacional. Paulão pondera que talvez possa até existir uma interferência do STF nas decisões do Congresso, mas na sua avaliação, ela se justifica para frear a atuação do parlamento em seu confronto com leis já existentes. Mas a transparência, a gente saber quem enviou, a sociedade acompanhar, para mim isso é basilar e respeito à lei de improbidade administrativa. E a gente tem que respeitar a nossa lei. Justiça. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, é contra o projeto que anistia as pessoas presas durante as manifestações de 8 de janeiro de 2023. O deputado classifica os atos como uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira e salienta que o movimento não se restringiu à invasão de prédios públicos, mas inclui também ações mais graves. Isso está levando a uma clarificação de que o processo de golpe era muito grave e se previa, inclusive, o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então não é possível passar o pano.
Não é possível aceitar que um atentado dessa envergadura contra a democracia brasileira seja relativizado e haja uma anistia para todos eles. Carlos Zaratini defende ainda a aprovação de uma proposta que altera a Constituição para restringir a participação política de integrantes das Forças Armadas. Na visão do parlamentar, a interferência de militares na política pode prejudicar o processo democrático. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o programa PED Meia, que é coordenado pelo MEC, o Ministério da Educação. A política foi lançada em novembro de 2023 para incentivar estudantes da rede pública a concluírem o ensino médio. O programa funciona como uma forma de poupança, com valores mensais para alunos que comprovem matrícula e frequência. A análise do TCU aponta que parte dos recursos da União foi usada sem passar pelo processo orçamentário adequado. Por isso, a decisão é de suspender o uso do dinheiro que vem de 2 fundos específicos de financiamento. Como a verba também vem de outras fontes, a suspensão não compromete o andamento do programa de imediato. O MEC deve adotar medidas para adequar o financiamento à lei orçamentária. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.